da Ásia Menor, ele sobe ao céu, contempla o que estava acontecendo lá no céu, e a partir do capítulo de número 6, os acontecimentos são na terra novamente. Só que esses acontecimentos do capítulo 6 a seguir serão a partir do arrebatamento da igreja. Então, se você for arrebatado, as pragas do Apocalipse não vão te pegar. Amém? Então, você precisa ler ali o que está acontecendo, do capítulo 6 até o capítulo de número 19, mais ou menos, parte do capítulo 20, são acontecimentos da grande tribulação. E na grande tribulação, quem foi arrebatado vai estar onde? Diga comigo, onde é que você vai estar, quem for arrebatado? No céu. Fazendo o quê? Diga, festa. Diga, pensa numa festa. Enquanto os que estiverem aqui estarão passando pelos tormentos da grande tribulação. Apocalipse capítulo 20, verso de número 7 ao verso de número 10. Diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então, nós falamos anteriormente sobre o milênio, né? O que é o milênio? O milênio será um período de 1000 anos, aonde Cristo reinará sobre a terra. Jesus vai governar toda a terra durante 1000 anos, governo único de Cristo governando sobre a terra. A grande tribulação termina com a guerra do Armagedon. Jesus desce com a igreja, então Jesus destrói todos os exércitos, lança o falso profeta e o anticristo no lago de fogo, prende Satanás, coloca um selo sobre ele para que ele não influencie ninguém durante esses 1000 anos, e durante esses 1000 anos o próprio Cristo governará. Será o governo teocrático de Deus. Então, durante esses 1000 anos, não haverá doenças, não haverá deformidade física, não haverá fome, não haverá escassez de nada, não haverá guerra, a maldade não haverá, não vai haver boteco, droga, essas coisas, violência, assalto. Durante esses 1000 anos não irá acontecer isso. Por quê? Porque Satanás está preso. E só quem entrou no milênio foram aqueles que foram aprovados. Por ocasião do juízo das nações, serão selecionados aqueles que entraram no milênio. Então, podemos dizer que no milênio só vai ter crente, não é? Crentes governando no corpo glorificado, os que forem arrebatados, e aqueles que se converteram durante a grande tribulação a Cristo e conseguiram escapar da morte, conseguiram escapar do anticristo, do falso profeta e de Satanás, e não foram mortos, conseguiram sobreviver à guerra do Armagedon. Essas pessoas, então, entrarão no milênio. Então, o milênio será esse estilo de vida, não é? Então, no milênio haverá paz, tanto no reino animal como entre os homens. Haverá abundância de alimento, de água, riquezas, e assim como foi no Éden. Lembra que a descrição do Jardim do Éden, na descrição do Éden, mostra que ali tinha tudo aquilo que o homem precisava para poder suprir as suas necessidades. Inclusive no Éden tinha muita riqueza, muitas pedras preciosas. Então no milênio não vai haver essa crise hídrica que nós estamos aí enfrentando, que o mundo enfrenta. Então no milênio haverá aquela atmosfera de alegria e de felicidade, né? Muitas pessoas elas confundem
a felicidade, a alegria com o estado de alma em que estão vivendo. Se elas acham que não tem nenhum problema para enfrentar, elas estão sendo felizes. E no milênio, então, haverá essa atmosfera. Por quê? Por causa da presença de Cristo. Não haverá angústia, Satanás estará preso, não é? E no milênio, apenas as benevolências de Deus e a expressão do coração humano, não é? Determinará os acontecimentos. Por quê? Porque Satanás não estará influenciando ninguém. No milênio, ninguém vai pecar e dizer, foi o diabo que me levou a pecar. Não. O pecado que se cometerá, que os homens cometerão no milênio, será fruto do seu próprio coração. Não haverá influência do diabo na vida das pessoas, não é? Hoje, Satanás, ele tenta as pessoas, mas no milênio ele vai estar preso. E ele não tentará ninguém, não haverá influência demoníaca, não haverá possessão demoníaca, não haverá loucura, não haverá suicídio, não haverá essas coisas. Por quê? Porque Satanás estará preso. Amém? Estará preso. E, então, mas infelizmente o milênio só durará 1000 anos. Diga, que peninha, diga. Acabou-se o milênio. Que pena, chegou ao fim. Que pena, a amostra grátis. O milênio vai ser só a amostra grátis daquilo que Deus quer que a gente viva. Amém, meus irmãos? Amém? Então a vontade de Deus para a nossa vida é essa vida que se vai viver no milênio. O milênio é apenas uma amostra grátis daquilo que o Senhor tem preparado para os seus. Não é? A vida eterna com Cristo, os que entrarão no estado eterno com Cristo, a vida será muito melhor do que no milênio. Amém, meus queridos irmãos? Então, o milênio chega ao fim. Acabou-se o milênio, e no final do milênio, Satanás será solto. Aquele que estava preso será solto, e haverá então a última revolta de Satanás. Diga comigo, a última revolta de Satanás. Então, a última revolta de Satanás vai acontecer exatamente no milênio. No milênio. Efigênia e Edmilson, tem espaço aqui, ó, o tanto de banco aqui vazio, ó. Vocês estão aí meio que aglomerados. Família, senta aqui, ó, num banco sozinho, aqui na frente. Então, a última revolta de Satanás acontecerá no milênio. E aí, meus irmãos, precisamos compreender que quando a gente fala do inimigo, ele tem algumas características, a Bíblia dá alguns nomes a ele. Mas uma das coisas que fazem parte da personalidade do inimigo é rebeldia e revolta. Rebeldia e revolta sempre fizeram parte da personalidade do inimigo, desde quando ele se tornou diabo. Desde quando ele se tornou diabo, essas características lhe são peculiares. E aí, quando a gente olha então para a descrição bíblica acerca de Satanás, nós precisamos compreender algumas coisas. Precisamos compreender algumas coisas para não achar que ele é um coitado, né? Eu já vi relatos de irmãos que resolveram orar para Satanás ser salvo, para ser perdoado, porque ele é um coitado e já está julgado. Pessoas que não procuram conhecer a verdade bíblica acerca dos fatos. Então, vamos lá. Vamos ver se Satanás tinha ou não razão de se revoltar contra Deus. Primeiro, ele vivia em um ambiente privilegiado e ele tinha uma posição privilegiada. Olha só, a Bíblia relata que Lúcifer, ele tinha uma posição privilegiada dos demais seres criados, sabiam? Ele estava numa posição privilegiada, ele vivia em um ambiente privilegiado mais do que todos os seres criados. Mais do que os demais anjos, mais do que os homens, ele vivia nessa posição privilegiada. Olha só o que diz Ezequiel capítulo 28 acerca dele, Deus falando quem ele era, aonde Deus o havia colocado. Diz, olha, tu eras o selo da medida,
tu era cheio de sabedoria, tu era perfeito em formosura. Pensa num cara lindo, pensa num cara glorioso. Era ele. Tu estivesses no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, para proteger. Eu te estabeleci no Monte Santo de Deus, tu estavas no meio de pedras afogueadas e pedras preciosas tu andava. Perfeito tu eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado. Então, nós estamos traçando aqui um caminho até o versículo de número 20. Claro que nós não vamos referir todas as referências bíblicas que Deus fala quem ele era, porque nós falamos aqui que revolta e rebeldia sempre fizeram parte do seu comportamento, da sua personalidade, desde que ele se tornou diabo. E esse verso nos mostra que Lúcifer, ao ser criado, ele foi colocado por Deus numa posição privilegiada. Ele foi colocado por Deus com aquilo que nenhuma outra criatura possuía. A Bíblia diz ainda que a sua beleza, a sabedoria, a glória, a posição privilegiada que ele possuía foram o fator motivador dele pecar contra Deus. Versículo 17 diz assim, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então toda aquela beleza, toda a posição privilegiada que ele tinha, toda a sabedoria, não é? O lugar que ele foi colocado, isso fez com que o coração dele se corrompesse. O resplendor era muita glória que ele possuía. E eu, quando estava meditando nessa palavra, percebi que nós precisamos tomar cuidado também com aquilo que nós recebemos da parte de Deus como bênção, porque às vezes Deus nos coroa de bênção, de misericórdia, e nós, por causa do nosso coração, nós permitimos com que essas bênçãos se tornem maldição. Então nós precisamos tomar cuidado para nós não nos comportarmos como ele. Porque ele foi tão privilegiado, foi colocado numa posição tão privilegiada, ele possuía o que os demais não possuíam, e isso foi a causa da sua ruína. Nós não podemos permitir que o nosso crescimento como pessoa, que o nosso crescimento espiritual, que o nosso crescimento financeiro, o nosso crescimento intelectual nos sufoque, nos destrua. Conduza o nosso coração por um caminho que não agrada a Deus. Então, essa foi a razão de Lúcifer pecar contra o Senhor. Ele permitiu que aquilo que o Senhor tinha dado a ele sufocasse a sua vida. E aí, meus irmãos, tudo isso que ele era, ele havia recebido de Deus. Sem Deus, nem existia, ele existiria. Se Deus não tivesse criado, ele não existiria. Se Deus não estivesse cobrido ele com todo aquele resplendor e glória, ele seria um ser como os demais. Então, sem Deus, ele não seria nada do que ele era e não teria nada do que ele tinha. Essa era a realidade. Foi o Senhor que o deu, que deu tudo para ele, foi o Senhor que estabeleceu. O versículo de número 14 diz que ele era o querubim ungido, ele foi ungido pelo Senhor. A unção não era dele mesmo, mas foi o Senhor que ungiu. Foi o Senhor, o Senhor diz, olha, eu te estabeleci, eu te coloquei, foi eu que fiz na tua vida. Tu estava no Monte Santo de Deus, no meio de pedras afogueadas e gloriosas, mas fui eu que te coloquei. Então, ele foi colocado por Deus, foi estabelecido por Deus, mas a sua rebeldia foi a razão da sua queda e ruína. Então o Senhor diz, eu te coloquei nessa posição. Aí o versículo de número 15 a seguir diz, até ele permaneceu naquela posição que Deus havia colocado,
Ele permaneceu com aquela glória que Deus havia dado a ele. Ele permaneceu naquele lugar glorioso que Deus o havia estabelecido. Ele permaneceu na posição de autoridade que o Senhor estabeleceu a ele, até que se achou iniquidade no coração dele. Versículo de número 15 ao 18, Ezequiel diz: até que se achou iniquidade em ti, e pecastes, e por isso eu te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querumbi, cobridor, protetor, do meio das pedras afogueadas, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, tu profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te veem. Isaías capítulo de número 14 mostra que já a posição e a situação dele depois que ele cai, depois que o Senhor destitui da sua posição, diz: como tu caístes do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, olha só, toda aquela glória que ele possuía, a posição privilegiada que Deus colocou, a unção que ele recebeu de Deus, fez ele pensar no seu coração: eu subirei ao céu. Olha só o que ele pensou: acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, olha só, o coração dele se enche pela glória que o próprio Deus havia dado a ele. E nesse momento, então, ele coloca no seu coração que ele poderia ser independente de Deus. Eu posso viver de maneira independente de Deus. Eu não preciso mais dele, porque eu sou glorioso, então eu vou estabelecer o meu trono nas mais altas nuvens, eu me assentarei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Então o Senhor nesta hora diz: isso não vai acontecer coisa nenhuma, você vai ser levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Então, meus queridos, nós precisamos vigiar o nosso coração e detectar todo e qualquer tipo de sentimento de rebeldia e de independência para com Deus. Precisamos identificar isso, pois a origem desses sentimentos é o pecado e o próprio Satanás. Precisamos compreender isso. Quando esses sentimentos batem à porta do nosso coração, você não pode se condenar e dizer: não, mas é porque eu não tenho jeito para mim, eu sou um condenado. Você precisa entender que esses sentimentos pecaminosos, principalmente sentimento de rebeldia, de auto-independência de Deus, são sentimentos gerados pelo pecado e pelo próprio Satanás. E nós olhamos na Bíblia Sagrada que Satanás sempre se revoltou contra Deus. E a pergunta dessa noite, agora, neste tópico aqui da mensagem é: a forma que Lúcifer foi criado, o que Deus o estabeleceu e deu a ele, ele tinha razão, irmãos, de se revoltar contra Deus? Diga para mim, tinha? Não tinha. Mas ele sempre se revoltou contra o Senhor. E aqui nesse texto que nós lemos, nós já estamos no final do milênio, mas lembrando que antes do milênio, a guerra do Armagedon, ela foi promovida exatamente por ele, demônios que saíram da sua boca, da boca do anticristo, do falso profeta, arregimentaram as nações para destruir o próprio Cristo. E aí, então, agora no final do milênio, ele se revolta novamente. E nos dias atuais, a revolta de Satanás, você precisa entender isso. Nos dias atuais, a revolta de Satanás contra Deus, a rebeldia de Satanás, ela se expressa através do comportamento humano. Satanás incita homens a se revoltarem contra Deus. Satanás inspira pessoas a se revoltarem contra Deus. Ou vocês acham que os absurdos que acontecem por aí, até mesmo em nome da arte, da liberdade, de pessoas profanarem
as coisas sagradas, vocês acham que isso simplesmente é uma expressão humana? Não, de forma alguma. Então, nos dias atuais, a revolta de Satanás se expressa através do comportamento humano. Os homens são um instrumento que ele usa. E aí nós que servimos a Deus precisamos tomar cuidado com isso e vigiar o nosso coração, sabendo que o pecado está sempre batendo a porta do coração dos homens. Sempre batendo a porta do nosso coração. E aí cabe a nós fazermos o quê? Dominar sobre ele. Lembram? Quando a Bíblia relata que, por ocasião do homicídio que Caim tirou a vida do seu irmão Abel, a Bíblia Sagrada diz que Deus chega para Caim e avisa ele, fala, olha Caim, o pecado está batendo na porta do teu coração. Vai vir um sentimento aí de inveja do seu irmão e você vai ter vontade de tirar a vida dele. Cabe a ti dominar. Mas Caim não dominou e terminou tirando a vida do seu irmão Abel. Então, é Satanás que incita os seres humanos a se revoltar contra Deus. E aí, essa incitação, ela se dá através de revolta contra as autoridades, contra princípios estabelecidos por Deus. Sabiam que tem gente que ele ouve a pregação da palavra de Deus e ele fica com raiva? Quando a palavra é pregada e vai contra os seus conceitos. Então, esse nervosismo, essa raiva é sinal da revolta de Satanás. E aí, como é que nós vencemos isso? Abrindo mão disso e nos apegando àquilo que a palavra de Deus diz, doa em quem doer. Amém, meus irmãos? Nem que doa no nosso coração. Então, isso é sinal. Então, Satanás, ele incita as pessoas a se revoltarem contra Deus, revoltarem contra a autoridade. Você quer ver um bom exemplo disso? Uma pessoa quando começa a trilhar o caminho do pecado e da rebeldia. Já viram? A pessoa começa a afundar a cara no pecado, ela fica com raiva de todo mundo, culpa todo mundo, culpa até pessoas que não é para culpar. Já viram filhos quando começa a trilhar um caminho de rebeldia e de perdição, as primeiras pessoas que ele se revolta é contra os pais. Sendo que se não fosse o pai e a mãe, o indivíduo nem vivo estava. Porque se está vivo é porque os pais cuidaram, ou bom ou ruim, ou acertando ou errando, é porque cuidaram. E por que vocês acham que a pessoa se revolta contra os pais? Já viram pessoas quando têm determinados insucesso e trilham por um caminho da perdição? Conversem com eles. Quase todos são revoltados contra os pais, culpam os pais por tudo. Isso nada mais é do que a ação de Satanás. Então, a Bíblia diz que o Senhor, no final do milênio, soltará Satanás. E por que então Satanás será solto? Por que Satanás será solto? Diga comigo, porque Deus é justo. Então, veja bem, com a soltura de Satanás, toda malignidade, toda rebeldia do coração dos homens serão reveladas. Toda. E aí, com a revelação da malignidade, da rebeldia dos seres humanos e do próprio Satanás, essas malignidades e essas rebeldias serão exterminadas para sempre. Amém? Serão exterminadas para sempre. E aí então Deus, mais para frente, reinará de forma suprema e os propósitos eternos de Deus irão se cumprir. Amém, meus irmãos? Irão se cumprir. Então, algumas razões pela qual Satanás será solto no final do milênio. Primeiro, Satanás será solto para provar os que nasceram durante o milênio. Os irmãos se lembram que os que entraram no milênio foram aqueles que foram aprovados. Mas, no milênio, as pessoas terão uma vida normal.
E aí essas pessoas que nasceram durante o milênio, elas terão que escolher. Desde a criação não foi assim? Desde a criação foi assim. Desde que Deus criou o primeiro homem, Deus tem dado oportunidade de escolha para este homem escolher a quem servir. Desde a criação, todos os homens tiveram oportunidade de escolher a quem servir, de escolher o tipo de vida que deseja viver. Foi assim desde a criação. Lembram-se, por ocasião do estabelecimento do povo na terra prometida, quando então Josué ele chega para o povo e diz: olha, nós precisamos hoje aqui tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. Josué chega para a nação que Deus havia escolhido para herdar aquela terra. Josué chega para eles e diz: olha, vocês hoje precisam escolher a quem vocês vão servir. Vocês querem servir aos deuses que estão lá além do Jordão? Ou vocês querem servir o Senhor? Aí Josué pega e diz: porém, eu e a minha casa, nós serviremos o Senhor. E vocês? Quem é que vocês querem servir? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, olha, o Senhor dando uma oportunidade de escolha, e Deus sempre deu oportunidade de escolha. A vida é uma escolha. Servir a Deus é uma escolha. É uma escolha. Até por ocasião da crucificação de Cristo, Deus coloca para a multidão escolher: quem é que vocês querem que seja crucificado? Quem é que vocês querem que seja crucificado? Cristo ou Barrabás? Então, e durante o tempo da graça que nós estamos vivendo, meu querido, você precisa compreender isso. Claro que Deus é um Deus insistente, não é? Ele insiste de manhã, ele insiste à tarde, ele insiste à noite, ele procura falar com os homens de todas as formas, mas cabe ao ser humano decidir. Cabe ao ser humano decidir que tipo de vida quer. Durante o período da grande tribulação, capítulo 6 do Apocalipse ao capítulo de número 19, não será diferente. Nós falamos aqui sobre a abertura dos selos do Apocalipse, falamos sobre o derramar das taças, falamos sobre o toque das trombetas, falamos de todos os juízos que serão derramados. E entre um juízo e outro, Deus sempre dando oportunidade para o homem se decidir. Então, durante o período da grande tribulação, os homens vão ter a oportunidade de decidir se querem Jesus ou não. Mas no milênio, eles não terão essa oportunidade de decidir. Não terão, de forma alguma. Porque Satanás estará preso. O indivíduo que não adorar o Senhor, não vai chover na terra dele. Então, não pode ser diferente. As pessoas que vão nascer no milênio não pode ser diferente. Elas também precisam ser colocadas à prova. Amém, irmãos? Porque se os que nascessem no milênio não fossem colocados à prova para decidir, Deus estaria tratando eles diferente dos demais seres humanos. E Deus não trata ninguém diferente, é a mesma medida. Deus começa a tratar diferente aqueles que agradam a Ele, que buscam a Ele. Amém? Amém, irmãos? Então, no milênio não pode ser diferente. Aqueles que vão nascer no milênio, eles precisam ser colocados à prova. Eles precisam ter um momento de decidir. Ou servir a Deus, ou não. Ou quererem viver uma vida que agrada a Deus, ou não. Ou seguir a Cristo, ou ao maligno, ou viver uma vida de santidade, ou uma vida em pecado. Então, Satanás será solto para que aqueles que nasceram no milênio sejam provados e tenham a capacidade de escolha.
pessoas vão nascer durante o milênio porque as pessoas terão vida normal. No milênio vão se casar, no milênio vai gerar filhos, no milênio vão se cometer alguns pecados, não é? No milênio vai morrer gente. Claro que os pecados cometidos no milênio não vai ser na proporção dos de hoje, de forma alguma. Isaías 65 diz, olha, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos. Então, olha aqui, dizendo que existirá criança no milênio e que haverá morte. Porém, o pecador de 100 anos, olha aí, dizendo que no milênio os homens, olha só como é o coração do homem, mesmo uma vida como essa, o diabo sendo preso e os homens ainda vão cometer pecado. Então, meus irmãos, no milênio as pessoas não poderão exercer o livre-arbítrio, de forma alguma. Não poderão exercer o livre-arbítrio, porque Satanás estará preso, Jesus estará reinando, nós seremos os seus ministros. Então a coisa vai ser rápida. Não sei se vai ter ministro da justiça no milênio, mas vai ser mais ou menos assim, ó, fulano de tal cometeu um pecado lá, o ministro da justiça junto com a sua turma, em fração de segundo estará lá. Dizem que os países desenvolvidos, já havia pessoas contando, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, em alguns lugares, se você for passando na rua e você jogar um lixo na rua, dentro de poucos minutos a polícia está atrás de você. A coisa digamos assim, funciona, e no milênio vai funcionar. Então os homens não poderão exercer o livre-arbítrio, de forma alguma. Não poderão escolher entre Deus e o diabo. Zacarias diz que no milênio, quem não adorar o Senhor, na sua terra não vai chover, não vai ter alimento. Então as pessoas não terão o direito de exercer o seu livre-arbítrio no milênio, não é? E aí, quem entrou no milênio, as demais pessoas que não nasceram no milênio, só entrou porque foi já julgada no juízo das nações e foram aprovados. Agora, os que nasceram precisam ser provados, precisam ser colocados para decidir. E aí os nascidos no milênio, então, com a soltura de Satanás, eles terão novamente o livre-arbítrio para poder decidir. Então, uma outra razão pela qual Satanás será solto depois dos 1000 anos, ele será solto para mostrar que ele é incorrigível. Diga comigo, para ele não tem jeito, diga. Diga comigo, não tem jeito para ele. Então ele será solto para ele mesmo mostrar que ele é incorrigível. Para ninguém ficar com dó dele. De achar que o lago de fogo foi sem merecer. Então veja bem, ele era um ser perfeito, ele era um anjo de luz, ele foi colocado em uma posição privilegiada, ele recebeu privilégios que os demais seres criados não receberam, mas de repente ele disse, eu tenho tudo isso, eu posso ser semelhante a Deus, eu posso ser adorado também. E ele tentou usurpar a glória de Deus, que pertence apenas a Deus. E aí, ao longo da história, ele tem procurado impedir os propósitos de Deus, ele tem procurado levar o ser humano à destruição. Ele tentou o próprio Jesus, lá no monte, quando ele esteve aqui. E hoje ele está em plena atividade. Plena atividade. 1 Pedro diz que ele anda rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Aí Pedro diz, por isso, resisti-lhes firme na fé. Resisti-lhes firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumpriram entre os vossos irmãos do mundo. Na grande tribulação, Satanás vai imitar a Deus. Ele vai tentar se passar por Deus e ele vai levar a humanidade à degradação total. Muitos se assustam por aquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Principalmente as pessoas de mais idade se assustam. O que está acontecendo com a humanidade em todo o mundo.
Imagine durante o período da grande tribulação, que ele vai levar a humanidade à degradação total. E aí então, para que haja paz no milênio, ele será preso. E aí então, aqui no final, ele vai ser solto, e ele vai sair mentindo, e vai enganar as nações, e vai arregimentá-las, nações vão segui-lo, exército das nações vão segui-los, e ele então vai arregimentar essas nações para poder destruir o próprio Cristo que estará sentado no trono. Então, a sua soltura mostrará que ele é incorrigível, Uma outra razão pela qual Satanás será solto no final do milênio, para revelar quão pecaminosa é a natureza humana. Quão pecaminosa é a natureza humana. Olha só, irmãos, os homens viverão no milênio todas essas maravilhas aí que nós falamos, sem doença, sem problema, sem dor, sem perseguição. Viverão numa atmosfera de paz e felicidade absoluta, porque o próprio Cristo, a presença de Cristo, estará sobre essa terra de maneira literal. A vida no milênio será mais ou menos parecida com a vida no Éden, antes do homem pecar. A vida no milênio será abundante, terá fartura de tudo. Mas aí então, mesmo assim, a pecaminosidade do coração dos homens será revelada por ocasião da soltura de Satanás. Meus irmãos, a Bíblia diz que o coração do ser humano, a natureza humana, ela é por demais inclinada ao pecado. Você precisa compreender isso. Você precisa conhecer a natureza humana. Olha, quando Deus então resolve mandar o dilúvio na época de Noé, quando Deus decide mandar o dilúvio, por que Deus decidiu mandar o dilúvio? Versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis diz que o Senhor viu a maldade do coração do homem se multiplicar. O Senhor viu que se multiplicava sobre a terra e a imaginação do coração do homem, que o coração do homem, do ser humano, era inclinado para o mal continuamente. Aí então o dilúvio vem. Quando ele sai da arca, Noé juntamente com seus filhos. Então eles oferecem ali, Noé constrói um altar e oferece um sacrifício ao Senhor. O Senhor então cheira, recebe ali aquela adoração. Aí o Senhor se expressa novamente dizendo: eu não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a inclinação do coração do homem é má, desde a sua infância, desde a sua meninice. Paulo expressa, meus irmãos, essa inclinação da natureza humana para o mal, quando ele diz: porque eu sei que em mim não habita bem algum. Eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita bem algum. E com efeito, querer está em mim, mas eu às vezes não consigo realizar. Por quê? Porque a natureza humana é inclinada para o mal. E aí Satanás será solto no final do milênio para provar que a natureza do homem, para revelar a natureza pecaminosa que está no coração do homem. Para que ninguém acuse Deus de injustiça. Eu estou pecando, é porque ninguém se importa comigo. Conversa fiada. Você mete a cara no pecado, é por causa da natureza humana que é pecaminosa. Nós precisamos compreender isso. E quando nós compreendemos isso, meus irmãos, isso nos ajuda a vencer, amém? Então não é desculpa, não existe desculpa. De forma alguma. Então a inclinação da natureza humana, da nossa carne é pecaminosa. Então Satanás será solto e sairá mentindo e enganará as nações. Versículo de número 8. E sairá e enganará as nações que estão sobre os quatro cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntá-los em batalha. Lembra da batalha do Armagedon, que os espíritos malignos que saíram da boca do anticristo, do falso profeta e do dragão, arregimentaram um grande exército e marcharão para destruir Jerusalém, destruir o próprio Cristo, por depois do milênio, depois que os homens receberam todas as benesses de Deus. Esses que receberam todas as benesses, eles vão acreditar na mentira de Satanás. Isso mostra que os homens estarão insatisfeitos. Nós não tínhamos liberdade para fazer aquilo que o nosso coração pedia. E aí esse outro candidato aqui está prometendo isso. É isso que vai acontecer. E aí as pessoas que nasceram no milênio, muitos estarão acompanhando Satanás por causa das suas promessas de liberdade. Então, com a soltura de Satanás, a pecaminosidade do coração humano será revelada. Muitos seguirão a ele, ao ponto de formarem um grande exército, ao ponto dele conseguir formar um grande exército. E eles seguirão a Satanás porque terão o desejo no seu coração de destruir Jerusalém e o próprio Cristo, que estará com o seu trono estabelecido lá. É de lá que Jesus vai reinar. Versículo de número 20, subiram sobre a largura da terra. Isso está mostrando a grandiosidade desse exército. E cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então agora, Jesus, lá em Jerusalém, sentado no trono, reinando, a sede do seu governo, a capital do mundo, estará cercada por esses exércitos, chefiado por Satanás, com o objetivo de destruir o Senhor. E qual é o desfecho, então, dessa última revolta de Satanás? Qual será o desfecho? Todos os exércitos, diga comigo, todos os exércitos de Satanás serão destruídos. Então, a semelhança da guerra do Armagedon, Satanás enganará as nações, por isso que existe a expressão aqui nesse texto, Gog e Magog, e sairão para destruir e pelejar contra Cristo. Versículo de número 8 e versículo de número 9, sairá enganar as nações que estão sobre o quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, e desceu fogo do céu e os devorou. Amém, meus irmãos? Então, no momento em que Cristo estiver cercado, no momento que a capital do mundo, Jerusalém, onde Cristo estará reinando, estiver cercada por esses exércitos, vai descer fogo do céu de maneira sobrenatural e vai consumir todos eles, vai devorar todos eles. Amém? Lembra quando Elias fez aquele desafio com os profetas de Baal? Que a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto de maneira sobrenatural. O fogo de Deus vai descer e vai devorar todos esses exércitos. Então o desfecho é que todos os exércitos aliados de Satanás serão destruídos e Satanás será lançado no lago de fogo, aonde estão o anticristo e o falso profeta. Nessas alturas do campeonato, as pessoas que morreram sem Cristo, morreram no pecado desde a criação até o último lado do milênio, estarão no Hades, no lugar de sofrimento e de tormenta, atormentado pelos demônios. Mas no lago de fogo, que é o destino final de Satanás e de todos os ímpios, só estará lá dois personagens. Qual foram os dois personagens que primeiro foram lançados no lago de fogo? Quem foram? Diga comigo, o anticristo e o falso profeta. Então, nessas alturas do campeonato aqui, só quem está no lago de fogo, já queimando e ardendo por todo sempre, é o anticristo e o falso profeta. Agora, o anticristo e o falso profeta terá mais uma companhia, que é o próprio Satanás, que será lançado lá e será atormentado para sempre. Versículo de número 10 diz, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém, meus irmãos? Diga comigo, o meu futuro é a vida eterna.
mas o futuro dele é o lago de fogo. Eu vi alguém, até um cantor aí, gospel, um pastor, em uma das suas músicas, quando ele está cantando, e ele fazendo aquele momento espontâneo, ele diz: quando Satanás começar a lembrar o seu passado, dizer para você quem é você para servir a Deus, você não tem mérito nenhum, lembra de onde você veio, o que você fez. Aí diz que uma das armas é você mostrar o futuro dele. Qual é o futuro de Satanás? Qual é? Qual é? Digam, para ver se vocês entenderam a mensagem. Qual é o futuro de Satanás? Mas fala com vontade. Qual é o futuro? Diga mais uma vez, qual é o futuro de Satanás? Bora, com vontade, diga mais uma vez. 1, 2, 3. Qual é o futuro de Satanás? Esse é o futuro dele. O final do milênio chegou. Os que nasceram no milênio terão oportunidade de decidir. Satanás arregimentou as nações contra o Senhor. Agora, o Senhor destrói todos aqueles que se levantaram contra Deus. Lança Satanás no lago de fogo. E aí, em seguida, virá o juízo final. O juízo do trono branco. Quando todos os ímpios, todos que morreram sem Cristo, hão de comparecer diante do Senhor. Deus tem um plano estabelecido para a humanidade. E esse plano de Deus vai se cumprir. E nesse plano do Senhor está incluso aqueles que servem ao Senhor. E o que o Senhor tem preparado para nós é maravilhoso. Amém? Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar um cântico.